Ascendência real dos presidentes republicanos. Donald Trump. Por Antônio Carlos Janes Monteiro. Donald Trump é descendente, por via materna, de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, de João de Gand, pai da rainha Dona Filipa de Lencastre, rainha consorte de Portugal, de Henrique II, rei de Inglaterra, da dinastia Plantageneta, de Guilherme I, o Conquistador, primeiro rei de Inglaterra, de Fernando I, rei de Leão e Castela, de Fulco V de Anjou, rei de Jerusalém, de Macomb III, rei da Escócia, de Hugo Capeto, rei dos francos, do imperador Carlos Magno, e de muitos mais reis e rainhas que marcaram a história universal. Donald Trump, de seu nome Donald John Trump, nasceu em Nova York, dia 14 de junho de 1946. É filho de Frederick Chris Trump e de Mary Ann MacLeod, neto paterno de Friedrich Trump e de Elizabeth Christ, e neto materno de Malcolm MacLeod e de Mary Smith. Donald Trump é descendente, por via materna, de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, João de Gand, pai da rainha Dona Filipa de Lencastre, rainha consorte de Portugal, Henrique II, rei de Inglaterra, da dinastia Plantageneta, de Guilherme I, o Conquistador, primeiro rei de Inglaterra, de Fernando I, rei de Leão e Castela, de Fulco V de Anjou, rei de Jerusalém, de Macomb III, rei da Escócia, de Hugo Capeto, rei dos francos, do Sacro Imperador Carlos Magno e de muitos mais reis e rainhas que marcaram a história universal. Donald Trump é um empresário, personalidade televisiva e político americano que foi 45º presidente dos Estados Unidos entre 2017 e 2021 e irá ser o 47º presidente dos Estados Unidos entre 2025 e 2029. Filiado no Partido Republicano, Trump venceu a eleição de 2016 ao derrotar a candidata democrata Hillary Clinton e venceu também as eleições de 2024 ao derrotar, de uma forma inequívoca, a democrata Kamala Harris. Trump foi empossado para o cargo, a primeira vez, em 20 de janeiro de 2017 e presidiu até 20 de janeiro de 2021, e irá ser novamente empossado para cumprir o segundo mandato no próximo dia 20 de janeiro de 2025, após concorrer a um segundo mandato na eleição de 2020 ser derrotado por Joe Biden. Trump venceu as eleições presidenciais de 2024, tornando-se o novo presidente eleito dos Estados Unidos e o primeiro ex-presidente desde Grover Cleveland em 1892 a vencer um segundo mandato não consecutivo. Trump nasceu e cresceu no bairro de Queens, um dos 5 distritos da cidade de Nova York, e recebeu um diploma de bacharel em Economia da Wharton School da Universidade da Pensilvânia em 1968. Em 1971, recebeu de seu pai, Fred Trump, o controle da empresa de imóveis e construção Elizabeth Trump & Son, renomeando-a para The Trump Organization. Durante a sua carreira, construiu empreendimentos com a sua marca pessoal em todo o mundo. Trump também foi dono do concurso de beleza Miss US entre 1996 e 2015, fez breves aparições em filmes e séries de televisão e apresentou e coproduziu o reality show, The Apprentice. Em 2016, a revista Forbes listou-o como a 324ª pessoa mais rica do mundo, com um património líquido de 4,5 bilhões de dólares. Em junho de 2015, anunciou a sua candidatura para a presidência como republicano e rapidamente emergiu como o favorito para a nomeação do seu partido. Em maio de 2016, todos os seus rivais republicanos tinham suspendido as suas campanhas e, em julho, Trump foi formalmente nomeado candidato a presidente na Convenção Nacional Republicana. A campanha de Trump recebeu cobertura mediática e atenção internacional sem precedentes. Durante a sua primeira passagem na presidência, Trump assinou uma ordem executiva que proibia a entrada de cidadãos de 7 países de maioria muçulmana. Em questões internas, assinou maciços cortes de impostos, revogou provisões que tinham sido criadas por conta da crise económica de 2007 a 2008, tentou desfazer o Obamacare e também fez várias revisões de normas ambientais. Na política externa, o presidente Trump fez avançar a sua agenda da América Primeiro, retirando os Estados Unidos das negociações do Acordo da Parceria Transpacífica e do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, além de ter feito o país sair do acordo nuclear com o Irão. Trump também impôs tarifas sobre diversos produtos importados que, entre várias consequências, levou a uma guerra comercial com a China. Cumprindo promessas feitas durante a campanha de 2016, reconheceu também Jerusalém como capital de Israel e retirou as tropas americanas da guerra na Síria. Trump conseguiu encontrar-se 3 vezes com o ditador norte-coreano Kim Jong-un e abriu negociações com o seu regime, apesar das conversas não terem avançado. Trump ainda reagiu de forma cética à pandemia de Covid-19. Trump perdeu a eleição presidencial de 2020 para Joe Biden, mas se recusou a conceder a derrota por considerar que houve fraude eleitoral. Após o resultado, fez acusações de fraude eleitoral, moveu processos judiciais e ordenou que oficiais do seu governo não cooperassem com a transição presidencial. Em janeiro de 2021,
Uma semana antes de deixar o cargo, Trump sofreu um segundo impeachment pela Câmara dos Representantes, quando foi acusado de incitar a invasão do Capitólio por seus apoiantes. Assim, ele tornou-se o primeiro presidente dos Estados Unidos a sofrer 2 processos de impeachment, embora o Senado viesse a inocentá-lo. Após a presidência, Trump manteve-se uma figura influente no Partido Republicano. Em maio de 2024 tornou-se o primeiro ex-presidente americano a ser condenado criminalmente ao ser considerado culpado em 34 acusações num caso envolvendo a compra do silêncio da atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels. Em novembro de 2022, Trump anunciou a sua candidatura na eleição de 2024. Ganhou as primárias republicanas com pouca concorrência e foi oficializado como candidato na Convenção Nacional do Partido. Em 13 de julho, foi vítima de uma tentativa de assassinato ao ser alvo de um tiro na orelha durante um discurso em comício no condado de Butler, Pensilvânia. Na eleição presidencial de 5 de novembro de 2024, Trump venceu, de uma forma inequívoca, a candidata democrata Kamala Harris.